o seu tema na noite de hoje, tá certo? Deus, Pai de infinita bondade, nós te agradecemos por mais uma noite de trabalho e oração na casa de Manuel Quintão. Agradecemos também, Senhor, pelas oportunidades de estarmos aqui unidos e reunidos em Teu nome. Pedimos a ajuda dos nossos benfeitores espirituais para que Ele intua o nosso irmão, para que o que Ele irá falar na noite de hoje sirva de aprendizado para todos nós. Nos abençoa, nos ilumina e nos ajuda, em nome de Jesus. Assim seja. Com a palavra, o nosso irmão Irapuã Arruda, do Centro. Pronto, vai lá. Deixa que eu me apresento, né? Não com esse nome tão estranho. Bom, gente, eu sou Irapuã Arruda, um dos coordenadores, faço parte do colegiado do Instituto Espírita Vida, que fica lá no Arruda. Essa instituição, todos receberam a mensagem. Essa mensagem foi a mensagem que nós distribuímos aqui em Boa Viagem, por ocasião da Semana Espírita em Defesa da Vida, a caminhada espírita que nós fizemos no dia 20 de novembro, pela Orla de Boa Viagem, com uma ação que aconteceu no Segundo Jardim, que foi uma ação de orientação sobre suicídio, aborto e eutanásia na visão espírita. E aí a mensagem trata desses 3 temas. Infelizmente eu não vou poder tratar dos 3 temas hoje aqui, porque iria passar umas 3 horas conversando com vocês, então a gente teve que escolher uma, né, que é a temática do aborto. Mas não o aborto exatamente em si, mas o que fazer após, para aquelas pessoas que já fizeram aborto. Então o tema, reconstruindo o caminho após o aborto. Antes disso, eu gostaria de dizer que o Instituto Espírita Vida vem fazendo, junto com a Federação e com a Comissão Estadual do Espiritismo, várias ações no estado de Pernambuco, né, em defesa da vida, e uma delas vai estar acontecendo domingo agora, aqui na pracinha, no Segundo Jardim. O Segundo Jardim vai estar fechado, todo domingo fechado, né, e a partir das 2 da tarde, um movimento ecumênico, católicos, espíritas e evangélicos estarão se reunindo para fazer um ato em defesa da vida contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que a 4ª turma aprovou e deve estar indo à plenária agora em fevereiro ou março, para a legalização do aborto no Brasil. Então, se nós não formos para a rua, se nós não usarmos a internet, se nós não fizermos ações como essa que vai acontecer aí no Segundo Jardim, o aborto será legalizado no Brasil, sim, esse ano. E aí, esse é um convite de Nando Cordel, de Ana Alves, de André Ferraz, que são os cantores que devem estar conosco, fazendo o show da Paz pela Vida, lá no Segundo Jardim de Boa Viagem. E vocês estão convidadas, 3 horas da tarde, a gente vai fazer a concentração. O ideal é que cada um pegue uma cartolina, não precisa fazer mais do que isso, uma cartolina, e coloque uma mensagenzinha lá, STF, já tive 3 meses. Porque o STF está querendo legalizar o aborto de crianças em qualquer situação até o 3º mês. Então veja onde nós estamos, né? Como a humanidade se encontra. E o Brasil de Chico não merece ter o aborto legalizado. Até porque foi o próprio Chico que disse: se o aborto vier, a guerra também virá. Então, palavra de Chico. Espero que ele esteja enganado, porque pelo andar da carruagem, pela omissão dos bons, os bons, quando eu chamo, são os espíritas, os católicos e evangélicos que lotam o centro, que lotam as igrejas, mas na hora de fazer a ação de cidadania política, de cobrar dos seus deputados, dos seus senadores, do Supremo, do Presidente da República, a gente não sai do canto. Muitos acham que o espiritismo diz não à política. Mas todos nós fazemos isso, até porque aqui tem uma presidência, não tem? E é eleito, não é? E ser eleito é com voto de alguém. Então a gente precisa cobrar da diretoria que aqui se façam palestras espíritas. A discussão no centro tem que ser espírita, não é? Então, se eu voto nos políticos, eu preciso cobrar deles a postura que eu quero, e não a inversão de valores que a gente vê por aí, que eu estava conversando com a minha irmã nesse instante, não é? A ação do governo é combater o efeito
que é o aborto, que é a gravidez indesejada. E eu combato como? Com o aborto. Ora, essa é a solução? Eu tenho que combater evitando que a menina, a jovenzinha, engravide. E as mulheres que não querem abortar, têm que evitar, aliás, as mulheres que não querem engravidar, têm que evitar a gravidez. E não utilizar-se do aborto como um anticoncepcional, que nem é. Mas se o aborto for legalizado no Brasil, aí, minha gente, nós vamos sofrer muito. O aborto já é praticamente realizado todos os dias. Acredito que milhões de abortos são realizados no Brasil na calada da noite, através de uma pílula chamada pílula do dia seguinte. Porque se a mulher que tomar a pílula do dia seguinte, no dia seguinte, o espermatozoide tiver fecundado o óvulo, com certeza ali será um aborto. Para a medicina, me consertem, por favor, o pessoal da saúde que estiver aqui, a gravidez começa na anidação, não é isso? A gravidez. E aí o governo segue isso. Por isso a pílula do dia seguinte é autorizada. Só acontece na anidação. Então eu posso tomar antes de acontecer a anidação. Eu posso tomar a pílula. Mas para nós espíritas, a gravidez começa quando? Quem pode dizer? Na fecundação não, gente. Para nós espíritas, a coisa acontece muito antes da reencarnação da criança. Não é? A fecundação é a continuidade da preparação da reencarnação, que muitas vezes leva-se 2 a 5 anos no mundo espiritual, feito pelos espíritos superiores, a preparação. A fecundação é o início da vida humana física. Então dali não vai sair um jacaré, dali não vai sair um pato, uma galinha, um pinto, não vai sair nenhum outro bicho, a não ser o ser humano. E a vida desse ser humano começa na fecundação, na união do espermatozoide com o óvulo. Ok? Bom, sempre que eu venho falar sobre reconstruindo o caminho após o aborto, eu gosto de falar os 2 motivos pelos quais nós, do Instituto Espírita Vida e do Movimento Espírita, os 2 motivos para não fazermos o aborto, para dizermos não ao aborto. Quais são esses 2 motivos? Esses 2 motivos a gente foca sempre na mulher. Primeiro porque, de acordo com pesquisas, né? O primeiro motivo que a gente diz não ao aborto é por conta de uma síndrome, e os médicos ou psicólogos, psiquiatras que estiverem aqui podem me corrigir se eu errar, a síndrome pós-aborto, que é uma das consequências do aborto na mulher, do abortamento. Essa síndrome, ela causa transtorno do sono, pesadelos, fobias, ansiedade, culpa, frustrações no instinto de mãe, aversão ao parceiro, arrependimento, depressão e, por fim, o suicídio. Porque normalmente a pessoa que tem remorso, que entra em estado de depressão, tem sempre um segundo diagnóstico, que é a obsessão. E o aborto, ela abre uma fenda enorme para a obsessão, não só para a mulher, mas para o homem, para o pai que induziu a filha a fazer, para a equipe médica que realizou o aborto, para todos aqueles envolvidos, as amigas, os amigos que se omitem, não orientam. Todos envolvidos terão consequências, porque ali está sendo assassinado, é um ato de homicídio com uma pessoa que está sendo gestada no ventre da mãezinha. Então é um crime, de acordo com os espíritos, de acordo com o livro dos espíritos, vou mostrar essas informações, mas é um crime. E a gente precisa orientar as pessoas quanto às consequências desse ato criminoso. Então, o aborto, ele, na mulher, pode causar essa síndrome pós-aborto. Esse é o primeiro motivo. Antes de falar do segundo motivo, que é porque eu sou espírita, eu queria dar um dado aqui bem interessante de uma pesquisa que envolveu 1.428 mulheres que abortaram.
Essa pesquisa foi publicada na revista de Medicina e Ciência Social e ela indica que essas mulheres retornaram após o aborto ao médico, retornaram mais vezes, tá? 80% mais por problemas de saúde e 180% por problemas psicológicos em um ano após o aborto. Então, o primeiro motivo já é suficiente, né? Os transtornos psicológicos que advêm do abortamento, para a mulher principalmente. Mas as consequências vão mais além. O segundo motivo por que dizemos não ao aborto é porque somos espíritas. E como espírita, eu não posso nunca achar que matar uma criança no ventre materno é um direito. Só há uma condição em que é permitido que se tire a vida do bebê no ventre materno, é quando, para nós espíritas, quando a mulher, a mãe, está em risco de vida. E ainda assim, dito em 1857. O risco de vida daquela época era diferente do risco de vida de hoje. Hoje temos tecnologia suficiente para levar a gravidez até o 5º mês e tirar e colocar na incubadora e o bebê sobreviver, não é? Que não é o caso da gravidez ectópica. Porque aí realmente tem que cortar a trompa e tirar o bebê. E ele vai ter que morrer. Ele não vai sobreviver. Nesse caso, se mata a criança. Escolhe a vida da mãe. Aqui tem médicos, tem obstetra, ginecologista. Eu queria dizer o seguinte: por culpa da medicina, da ciência médica, nós hoje não temos a solução para esse caso de gravidez ectópica. Porque o Dr. Wallace, em 1917, há 100 anos atrás, ele realizou o primeiro transplante de embrião da trompa para o útero, com sucesso. E fez diversos. É só a gente clicar lá na internet e procurar. 100 anos depois e a gente não consegue fazer esse transplante? Não vale a pena? Será que para a mulher que perde a trompa isso não vale a pena? Não é? E às vezes a mulher engravida, perde, aí engravida novamente na outra trompa. E perde de novo, e um sofrimento, uma dor por querer ser mãe e não poder, não é? Temos essa condição, mas a ciência médica não se preocupa com isso. Então, para os médicos que estiverem aqui, façam pesquisa sobre isso. E eu costumo dizer para meus amigos médicos aposentados: aproveita a aposentadoria e vai pesquisar sobre esse tema e tentar resolver esse problema, não é? Porque já existe literatura médica com o transplante de embrião da trompa de Falópio para o útero. Então, não, como espírita, não podemos aceitar o aborto, a não ser no caso de risco de vida da mãe, não é? Então, de acordo com o Livro dos Espíritos, na questão 880, o primeiro de todos os direitos do ser humano é o de viver. 1948, a Carta dos Direitos Humanos Internacional, promulgada pela ONU, diz que o direito à vida é o direito fundamental do ser humano. Até porque, se você desencarnar, não vai ter direito nenhum aqui, né? Tem que ter o da vida mesmo. Então, o Livro dos Espíritos já dizia isso em 1857. Na questão 558, Kardec pergunta: constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? E os Espíritos respondem que há crime sempre que transgredirmos a lei de Deus. Ok? Matar uma criança é transgredir a lei de Deus? É. E dentro do tema do exórdio, conhecimento da lei natural, eu queria dizer que a reencarnação faz parte da lei de progresso. Não é? E se a gente impede alguém de reencarnar, a gente impede de progredir. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, fala que aborto é um crime doloroso, cruel, praticado por mãos que deveriam salvar, acariciar, acalentar e proteger. Gente, não se preocupe que nós não vamos fechar dizendo que é só crime não, viu? O tema é reconstruindo caminhos após o aborto. A nossa queridíssima psicóloga espiritual, Joana de Ângeles, ela fala que nada que justifique o aborto. Ela ainda vai mais além, mais grave. Infanticídio execrável. O aborto delituoso é covarde processo de que se utiliza os espíritos fracos para desfazerem-se da responsabilidade, incidindo em grave delito de que não se poderão exonerar com facilidade.
Aqui eu falo sempre daquelas pessoas que optaram porque querem abortar e não por aquelas que foram forçadas a isso. Porque tem meninas que não têm escolha. Tem mulheres que não têm escolha. Tem rapazes que engravidam a sua namorada e não têm escolha. E aí, esses, apesar da culpa que tem também por se colocar nessa condição, é menos culpada do que o pai, que quer e exige que a menina aborte. Mas no livro Ação e Reação, numa conversa de Silas, Hilário e André Luiz, Hilário pergunta a Silas, mas Silas, estavam tratando da gravidade do delito do aborto. É tão grave para a mulher o aborto? É tão grave mesmo assim? E Silas discorre sobre o tema. É muito longo o que ele fala, mas trouxe um texto aqui, entre todo o tema que ele tratou, que ele abordou, ele diz que a mulher que voluntariamente opta por abortar, com vontade de tirar mesmo a criança, ela vai danificar de forma grave, o sistema genésico, aquele pontinho vermelho que está ali, e receberá de futuro almas que viciaram a forma perispiritual, como os suicidas, as pessoas que vivem no mundo do crime e que terão que reencarnar, sofrendo as consequências do que fizeram de errado no passado, dos crimes, do suicídio. E aí, sistema genésico defeituoso, a forma está defeituosa, quem é que vem? Os espíritos que precisam vir com seus defeitos físicos e mentais. E essa mãezinha receberá de futuro esses espíritos. Isso quem diz é Silas, Hilário e André Luiz no livro Ação e Reação. E essas são as consequências que a gente pode dizer física dessa encarnação e da próxima. Porque nessa encarnação pode ser que você não tenha, não receba esses espíritos, mas na próxima você poderá receber. Então, esses dois motivos já são suficientes para a gente dizer não ao aborto, não é verdade? As consequências psicológicas e essa espiritual, que é mais física ainda. Porque a espiritual, nessa vida, a gente sabe o que acontece, é a obsessão. Porque a gente abre o espaço para a obsessão. No Brasil, e aí a gente traz essa mensagem, lembrando que no Brasil, por conta, devido à lei, só permite ao médico a realizar o aborto nos casos de estupro, de risco de vida da mãe, e agora no caso da malformação da anencefalia. O Supremo Tribunal está querendo legalizar o aborto nos casos de microcefalia, provocado pelo Zika vírus. Então, se a mulher está grávida, foi picada pelo mosquito e tem Zika, o Supremo está querendo dar o direito de ela poder abortar. E aí nós temos a Associação de Mãe de Anjos. Alguém conhece aqui? Estarão conosco no segundo Jardim Boa Viagem, domingo agora, às 15h, fazendo protesto contra o Supremo. Porque elas chamam de anjos, porque para elas são anjos mesmos. Para nós também. Crianças excepcionais. Então, o Supremo está querendo legalizar a morte de bebês que tenham mães infectadas pelo Zika vírus. Bom, no Brasil, nesses 3 casos, é permitido o médico realizar o aborto. Não é a mulher, nem o homem, nem a família, não. Não é punido, porque no Código Penal o aborto é crime, não é punido o médico que realizar o aborto nesses 3 casos. Tá certo? Mas você pode até ter o direito de escolha, que é o que se prega os movimentos sociais pro aborto, que a mulher tem que ter o direito de escolha, o casal tem que ter o direito de escolha, tem sim, de não engravidar, mas de abortar, você pode até receber da justiça o direito de escolha. Mas lembre, toda escolha implica em perdas. E, quiçá, as nossas escolhas sejam para perder coisa ruim, não? Que a gente só perca coisas ruins na nossa vida. Eu vou contar, acho que 5 historinhas aqui, bem rápida, de pessoas que fizeram a escolha certa. E vocês vão ficar pasmos. Sua mãe tinha acabado de se recuperar de uma violenta febre reumática e estava sofrendo terrivelmente de seus efeitos posteriores. O médico aconselhou a abortar, afirmando que a febre teria danificado as válvulas cardíacas do bebê. Isso há mais de
70 anos atrás, 80. Essa mãe disse sim, e o bebê era esse rapaz aí. Quem não conhece? João Paulo II. Para mim, o homem que abriu as portas do ecumenismo. O homem que nos ajudou a todos nós a convivermos melhor com outras religiões, porque ele abriu as portas da Igreja Católica e ele pregava o ecumenismo. Não é? Grande homem, grande líder religioso, João Paulo II. Nervosa e com medo, Maria Dolores. E esse aqui, os homens, uns vão gostar, outros não, viu? Nervosa e com medo, Maria Dolores sabia que o dia havia chegado. Tinha que falar com o médico e pedir para acabar com a gravidez. Era a sua 4ª gestação. E o que mais a preocupava eram as dificuldades que iria trazer para a sua casa. Que escolha ela tinha? E aí foi falar com o médico. Considerando o pedido da mãe aflita, o médico disse: de jeito nenhum, você tem apenas 30 anos e nenhuma razão física para não ter esse bebê. E o médico ainda disse mais: esse bebê será a alegria da sua casa. Eu costumo dizer que esse bebê é a minha alegria, porque eu sou fãzaço desse bebê aí. Alguém conhece esse rapaz? Tá só metade, né? Que não tá. Cristiano Ronaldo. Para quem gosta de futebol, o melhor jogador do mundo. A mãezinha ia perder somente Cristiano Ronaldo se ela tivesse feito a escolha que ela queria, tirar o bebê. E o médico escolheu por ela, não tirar. Perderíamos Cristiano Ronaldo. Minha mãe ficou arrasada quando soube que eu estava gestante do seu 14º filho. Só 14º. Queria dizer que eu sou filho de uma mãe que teve 16 filhos. E de um pai que teve 23 filhos. Então, para mim, 14 é só 14. E eu só conheço, na verdade, 19. Somente 19. O sacerdote da família disse que ela não poderia acabar com uma vida que não a pertencia. O padre disse que ela não tinha o direito de ir contra a natureza. Então, diz ela, minha mãe se recuperou do desânimo, não perdeu um único minuto em autopiedade e me deixou viver. Quem conhece essa mocinha? Celine Dion, uma das vozes mais belas da música internacional. Tenho todos os DVDs dela, viu, gente? Quem quiser emprestar. Uma jovem grávida internada por ataque de apendicite. O médico aplicou gelo em seu estômago e quando terminaram os tratamentos, o médico sugeriu que abortasse a criança. Ele disse que era a melhor solução, porque o bebê nasceria com deficiência. Mas a jovem, e ele conta essa história tocando no piano, mas a jovem mulher corajosa decidiu não abortar e a criança nasceu. Essa mulher era minha mãe, disse ele. E a criança era eu. André Bocelli. Olha quem nós iríamos perder. E André ficou cego por conta de uma bolada que recebeu. Foi isso que causou a cegueira dele, não o problema da mãe. Com o detetive, ele descobriu que sua mãe biológica tinha passado por clínicas de aborto antes de dar à luz. Sua maior gratidão é o fato de ela ter escolhido deixá-lo nascer. E aí ela colocou ele para adoção. Poxa, felizmente não está pegando bem aí a imagem, mas ele diz o seguinte: eu queria me encontrar com ela em grande parte para ver se ela estava bem e para agradecer, pois me alegro que não terminei abortado. Se ele tivesse sido abortado, minha irmã, você não tinha chamado a atenção das pessoas aqui quanto ao uso do celular. Que esse rapaz foi simplesmente Steve Jobs. Imagina, não teríamos aí os aplicativos do celular para estar com a internetzinha no nosso aparelho eletrônico portátil. Foi esse homem aí que trouxe para a gente essa felicidade de podermos falar no Facebook, no celular, ter o WhatsApp no celular e outras ferramentas. Então, vejam as escolhas. Ainda bem que a mãe dele escolheu colocá-lo para adoção. Se você não quer ter o bebê, coloca para adoção. Eu, por exemplo, quem quiser colocar para adoção, pode mandar para mim, viu? Eu estou já querendo mais uns 4 aí. A minha já está grande, já não serve mais. Bom, para a gente terminar essa parte, era uma jovem de aproximadamente 16 anos.
essa próxima. Olha, gente, a família tradicional, muito tradicional. Essa jovem estava noiva e engravidou. O problema é que a gravidez não era do noivo. E agora, o que fazer? O noivo ficou sabendo e ele tinha por direito exigir que ela abortasse. Ou pior, que ela fosse apedrejada. Mas ele escolheu a vida. Essa jovem foi nada mais, nada menos que Maria de Nazaré. E o bebê? Jesus. Imagina se José tivesse exercido o direito dele de decidir. Nós não teríamos Jesus por Maria de Nazaré. Nem Maria de Nazaré era a nossa mãezinha santíssima. A mãe de todas as mãezinhas. Então percebam o que é que implica as nossas escolhas erradas. Ou as nossas boas escolhas. Eu trouxe aqui as boas escolhas, né? Pra gente. E conta a história por Humberto de Campos, que na hora que Maria estava para desencarnar, Jesus chegou na estrada no sítio onde ela morava, né? Jesus chegou para buscá-la como um mendigo e ela recebeu. E travou-se um diálogo fantástico, que eu não vou contar aqui, que é muito demorado, mas que Jesus disse para ela: mãezinha, Deus pediu para que eu viesse te buscar para ser a rainha do meu reino. E naquele momento ele, com seus espíritos superiores, leva Maria para o plano espiritual. Então, que nós possamos fazer boas escolhas, para que ao partirmos daqui, principalmente, né, encontremos também, quem sabe Jesus, né, a nos abraçar. Mas se não ele, os espíritos amigos que partiram, que estão no mundo espiritual, nos aguardando, não é? Nos amando, nos conduzindo para o caminho do bem. Então, voltando para a parte ruim, eu quero dizer para os homens que o homem também aborta. E aborta quando abandona a mulher grávida, quando não reconhece o filho, quando foge da paternidade. Tem jeito depois que a gente faz o aborto. Tem jeito depois que há 20 anos atrás eu induzi uma jovem a abortar. Eu era casado e estava com a namorada e ela engravidou e eu fazer o quê? Não é assim, né? Paguei e ela foi fazer o aborto. Minha filha engravidou de um homem casado e eu mandei que ela fosse para a clínica, eu mulher. Minha esposa engravidou, eu me separei. 3 meses depois eu voltei, mas ela estava namorando com outro homem e engravidou dele. Não é? Então a gente tem culpa quando foge da responsabilidade. O homem também aborta. Agora, para a gente falar de reconstruindo o caminho após o aborto, minha gente, porque eu acho que isso é muito importante. Todos nós aqui, todos, não tem um, do mais novinho ao mais velho, somos criminosos de um passado escabroso, de iniquidade e de dor. Não tenham dúvida disso. Todos nós fomos criminosos. E nessa vida, quantas vezes cometemos pecado, como dizem os católicos, né? Contra a justiça de Deus. Então, todos nós somos devedores. Mas, como espíritas, aprendemos, e com os espíritos, com a doutrina maravilhosa, que, primeiro, que o centro espírita não condena ninguém. Que o centro espírita acolhe, que é a missão do centro espírita acolher todos que chegam aqui. Que o centro espírita esclarece. E para isto é feito aqui palestras, é dada orientação, é feito cursos. Não sei se aqui tem ESD, mas deve ter. Tem os grupos de estudos, biblioteca, livraria. Então o Espiritismo esclarece. Mas acima de tudo, o centro espírita tem um papel fundamental de consolar. Essa é a missão primeira da casa espírita, porque é a missão primeira da doutrina espírita.
Ou não é verdade que o Espiritismo é o consolador prometido? Então é a doutrina da consolação. Qual a doutrina cristã que vocês conhecem, que pode dizer assim, que diz com toda a propriedade que teu parente, teu filho não morreu, que tua esposa não morreu, que tua mãe não morreu, e que a gente vai poder travar diálogo quando for dormir, ou depois, quando a gente desencarnar, ou agora mesmo, se tivermos a capacidade de receber o telefonema de lá para cá, né? Porque o telefonema toca de lá para cá. Então, é a doutrina espírita que é consoladora. Então, para nós que somos criminosos do passado ou do presente, para nós que fizemos algo que vai de encontro à lei de Deus, como, por exemplo, o aborto, induzindo, fazendo, orientando, tem jeito. É possível reconstruir o caminho, não só na questão do aborto, mas nos outros problemas também, que eu sei que todos, quem tiver acima de 30 anos, já fez coisas erradas na vida. Eu brinco que quem está abaixo de 30 anos ainda é inconsequente, né? Mas depois dos 30, a gente só faz o errado, aliás, depois dos 20, né? A gente só faz o errado porque a gente quer fazer. Mas se você já fez, tem como recomeçar, gente. Dá para refazer caminho. A gente começa primeiro se arrependendo, reconhecendo que fez errado. Depois, se perdoando, porque a falta do auto-perdão é o grande motivo da maioria das doenças psicossomáticas. Então a gente precisa se perdoar do mal feito que a gente fez. Reconhecer que errou, se perdoar, já fiz, não tem como voltar atrás. Mas eu posso recomeçar, como diz Chico, e fazer um novo fim. Mas tem que ser agora. Porque daqui a pouco já não dá mais tempo. Porque hoje pode ser o seu último dia encarnado aqui na Terra. E você não está sabendo. Então começa agora para fazer um novo fim. Tá certo? A gente dá umas dicas aqui, uma brincadeirinha, né? Com a evangelioterapia. Não é ler o evangelho de manhã, de tarde, de noite, não. Sabe, a campanha do quilo, não sei se o centro aqui faz, mas deve fazer outros trabalhos relacionados, sociais. Então, os trabalhos sociais que o centro faz, a gente pode se engajar e começar a refazer o nosso caminho no engajamento das atividades da casa. Porque aí a gente começa a consertar, já nessa vida, né? A ação voluntária, que o centro só faz. Quem mais faz ação voluntária é o centro espírita. Mas quer fazer uma ação mais voltada para a criança? Vai para o IMIP, para o GAC, Grupo de Apoio a Crianças Carentes com Câncer. Vamos dar apoio, ser voluntário dessa instituição. Ou de outras mais que a gente sabe que tem, que abrigam crianças. A adoção, costumo dizer sempre que a adoção não é somente um ato de amor. A adoção é um ato de reconciliação também. Porque você pode estar trazendo de volta aquela criança que você abortou. E pelo fato de você não poder ter bebê hoje, né? Ter criança porque você abortou no passado. Aí você adota. E de repente quem vem? Aquele espírito que tanto sofreu porque você não deixou ele voltar. Então a adoção é um ato de amor e também pode ser de reconciliação do passado. O aconselhamento, quem não conhece o CVV, procure conhecer. Quem puder, faça o curso, trabalhe junto com o CVV, que faz parte, pronto, de atendimento a pessoas que ligam com problemas. Olha, gente, como nós estamos necessitados de falar. Ainda bem que eu dou palestra, porque eu falo à vontade. Mas qualquer pessoa que você chega assim e diz: minha irmã, está tudo bem com você? Está tão tristinha hoje? Pronto. É 2 horas, meu irmão. É 2 horas, minha irmã, falando dos problemas dela. Ou não é assim? E todos nós fazemos isso. Então precisa a gente aprender a escutar, né? Só que a gente precisa aprender também a falar. Na psicologia a gente diz que tudo tem que ser dito. Porque o que não é dito explode depois com doenças psicossomáticas. Então as coisas precisam ser ditas. Nem que você vá na igreja católica se confessar lá ao padre, mas diga. Fale.
E se alguém chegar para você e estiver falando muito, não saia de perto não, escute. Porque muitas vezes dali vai estar saindo um suicida, se você não ouvir. Tá certo? Então, aconselhamento, ouvir, né? Perdoar, eu já falei. Se perdoar, se libertar do problema. E principalmente, se você quer reconstruir o seu caminho, cadê? Não esqueça que tudo começa com a oração. Gente, a maior dificuldade para qualquer um de nós é refazer caminho. Olha, quando você quer consertar, vem o orgulho, né? Que não deixa a gente voltar atrás. Acontece muito nos casais, né? Os casais amorosamente nunca voltam atrás, orgulhosos, ficam sozinhos no canto, cada um no seu canto. Difícil voltar atrás às vezes, né? Perdoar o outro, reconhecer o erro. Mas se você resolveu reconhecer o erro e resolveu refazer o caminho, então você não esqueça da maior arma que nos liga ao plano espiritual, que é a oração. Não sei se eu já falei essa historinha aqui, mas dá para ver um passarinho ali, né? Dormindo. Acho que eu já falei isso aqui, mas foi na sexta-feira. Então acho que esse público aqui não é da sexta, não. Vocês sabem por que o passarinho, dormindo na árvore, ele não cai? Quem arrisca falar? O passarinho está lá dormindo, ó. O máximo que acontece quando ele vira e volta. Mas não cai. Isso é um símbolo que a gente sempre traz da oração para dizer o seguinte: o passarinho não cai da árvore porque ele dorme de joelhos. Observe um passarinho. Até para voar, ele se ajoelha e pula. Anda pulando de joelho. Então o passarinho não cai da árvore porque ele dorme de joelhos. E para a gente, Jesus disse: se não quiseres cair em tentação, orai e vigiai. Então foi a palavra do Mestre, para que nós não caiamos. Oração. E quando eu faço palestra na igreja evangélica, gente, o Instituto Espírita Vida faz parte de um grupo ecumênico, onde nós falamos igreja católica, igreja evangélica, e normalmente eu falo isso, né? É que nenhum aflito volta sem respostas de Jesus. Amém? Essa é uma palavra evangélica. Os evangelhos falam muito disso, né? E aí, normalmente, quando a gente vai falar na igreja evangélica, a gente procura citar, fazer as citações evangélicas, né? Porque a espírita complica um pouquinho. Então aqui eu falo que a paz de Jesus esteja com todos. Lá é saúdo a todos com a paz do Senhor. Ou na igreja católica, salve Maria, o motivo da nossa alegria. E as saudações fazem bem, né? Vocês sentiram a energia boa? É o que a gente tem que fazer o tempo todo. Emitir pensamentos bons, palavras boas, energias boas. Tudo isso a gente faz quando a gente está em oração. Quando a gente vive uma vida focada na oração, e eu digo sempre, quem mais faz o certo é a LBV, a Legião da Boa Vontade. De hora em hora tem uma prece. Todos da Legião da Boa Vontade, de hora em hora faz uma oração. Nós espíritas deveríamos fazer a mesma coisa, né? O tempo todo em oração. Não precisa ficar em aquela oração contemplativa, né? Mas, poxa, aquele Senhor Jesus abençoa, protege, ampara. Fez a oração. Vem um pensamento ruim, a gente pensa em 3 coisas boas. Estamos em oração. A gente sai de casa de manhã e mal fala com o marido, mal fala com a esposa, mal fala com o filho, apressado. Não é verdade? E a oração, para nós, é a primeira tarefinha de casa, se quisermos reconstruir o nosso caminho. Reconstruamos então. Aproveitemos esse instante, esse momento de reflexão, para fazermos a mudança que a gente precisa. Porque como eu falei naquele momento, antes,
pode ser o último dia na Terra. E aí tem um pensador espírita, Momento Espírita, o CD que ele gravou, que ele diz que aquele era o seu último dia na Terra. E ele não sabia. Acordou, levantou da cama apressado, escovou os dentes apressado, trocou de roupa, colocou o terno, mal pegou um lanche para comer, a mulher disse alguma coisa para ele, deu um beijo, ele saiu correndo, nem ouviu o que foi que a esposa falou. E a esposa tinha dito: que Jesus te abençoe, meu filho, vai na paz. Nem isso ele escutou. Correu, pegou o carro apressado, foi para a empresa, chegou lá, passou pelos funcionários, deu um bom dia fechado, mal ouviu o que a secretária tinha dito para ele da agenda, já foi abrindo a agenda e vendo o que tinha para fazer, não tomou nem o suco, nem o sanduíche que a copeira colocou lá do lado dele, sequer olhou os outros nos olhos. O telefone tocou, ele leu, era a filha que estava ligando para ele, ele não atendeu, colocou lá porque não tinha tempo para a filha. E a filha já havia reclamado dele, porque ele não ia na casa dela, já fazia quase um ano, ver os netos. Mas ele não tinha tempo. Almoçou, apressado. Quando ia descendo os degraus do estacionamento para chegar na sala dele, sentiu um estralo na cabeça. De repente, a parede começou... Quem já fez aqui endoscopia? Você toma a medicação, de repente faz um girozinho assim, some tudo da sua frente. De repente, tudo começou a sumir da frente dele. A parede, os degraus. O que foi mesmo que a minha esposa falou de manhã? A minha filha estava preocupada mesmo com o quê? Qual foi a fala da minha secretária quando eu cheguei no trabalho? Queria falar, queria ligar para a filha, queria dizer que amava os netos, queria dizer para a esposa que ela era a razão da vida dele. Queria, mas não dava mais tempo. Aquele era o seu último dia na Terra, só que ele não sabia. Esse pode ser o seu último dia na Terra, pode ser o meu. Saiu de casa hoje de manhã, muitos aqui já vieram ao trabalho. O que foi mesmo que a esposa disse, que o marido falou, que o filho disse, que foi mesmo que a gente falou para os nossos parentes? Se você quer reconstruir o caminho, meu irmão, minha irmã, comece refazendo as suas relações mais íntimas, que é com aqueles que estão ao nosso lado. Que Deus, nosso Pai Celestial, o grande arquiteto do universo, encontre dentro do coração de cada um de nós o espaço para fazer brotar o amor, a paz, a fraternidade, a harmonia. Mas ele só vai encontrar se nós abrirmos. E não se Deus quiser. Porque Deus quer. Deus sempre quer. Depende de nós. Cada um é artífice do seu próprio caminho. Sejamos então os artífices do bem na nossa vida. Façamos a transformação interior. Sejamos aquela pessoa que faz a diferença na vida do outro. Porque já diz um grande irmão espiritual nosso, já dizia desde os nossos 14 anos de idade, que a sua vida não vai servir para nada se você não for capaz de impactar positivamente a vida do outro. A minha pergunta sempre é a mesma nas minhas palestras. Você tem impactado positivamente a vida do outro? Faça essa pergunta a você mesmo, faça essa avaliação e responda a você mesmo. Se você não é capaz de impactar positivamente a vida de alguém, tem alguma coisa errada na tua vida. Então, o que eu sugiro, se você já é aposentado, às vezes a gente diz assim: mas eu não tenho dinheiro, nem tenho como ajudar ninguém. Nós já falamos aqui como é que pode, né? Como voluntários, a gente pode fazer muita coisa. Mas se eu tenho dinheiro, se eu posso fazer diferença na vida dos outros, meus filhos estudaram nas melhores escolas,
estudaram sempre em escolas particulares, estão se formando, estão já na universidade. O que é que eu posso fazer pela filha de fulana de tal? Ou filho de fulano de tal? Será que eu posso colocar ele também nas melhores escolas? Será que eu posso ajudá-lo a se formar? Porque isso é que é importante. Não é dar a cesta básica, não. Impactar é isso. Então, eu sempre penso que a gente pode impactar positivamente. Graças a Deus, eu tive a oportunidade de impactar 2 criaturas. E adotamos, eu e minha esposa. E impactamos positivamente a vida dessas pessoas. Isso eu acredito que fizemos isso. E continuamos impactando a vida de muitas pessoas quando a gente vai para um aconselhamento e consegue fazer com que uma mulher não aborte seu filho. Gente, eu nunca fiz as unhas na minha vida. Aliás, eu detesto aquele alicate fazendo cutículas. Mas só para encerrar com essa historinha, mês passado, nasceu a nossa princesinha. Não sei por que as pessoas botam Vitória o nome quando conseguem. É Vitória, Maria Vitória. E a nossa princesinha, eu fiz umas 10 vezes as unhas com a mãe dela. Porque chegou para mim que a mãe dela estava grávida, a família estava colocando para fora de casa, os pais, e ela ia abortar. E aí eu fui fazer as unhas com ela, que ela era manicure. Coitado de mim, porque olha sofrimento, viu? Sei como vocês mulheres aguentam, mas fiz umas 10 vezes as unhas com ela. Até mesmo sem precisar, levei gente para fazer as unhas, para a gente poder conversar. E há um mês, Maria Vitória nasceu, e a mãezinha diz que é a maior felicidade da vida dela. Gente, como é maravilhoso você poder impactar a vida de alguém assim. E não foi nada, foi simples. Foi chegar perto dela, saber qual era o problema dela. Assim é com quem quer suicidar. Quem quer suicidar, ele não quer se matar. Ele quer resolver o problema. Só se mata por conta de um problema que tem. Se a gente consegue dar a solução ao problema, a pessoa não vai se matar. Então, qual é o problema da mãezinha que quer abortar? Às vezes ela não tem escolha. E aí a gente pergunta, é isso? Aí, às vezes são 5 itens, olha. Comida, condição, família botando para fora, marido que não quer, namorado que abandonou. Então, qual é o problema? E aí a gente vai resolver o problema. O caso dela era não ter onde ficar. O interessante é que nós levamos para a casa da gestante que nós temos no curado, que nós ajudamos no curado, que é da Igreja Católica. E essa menina ficou lá, a família pedindo para que a gente convencesse ela de voltar para casa, depois de alguns meses. A família que não queria ela. Mas o primeiro momento, é o impacto, não é? E aí nós fizemos a mesma coisa, impactamos, ao contrário, só que positivamente. Então, se você não for capaz de impactar positivamente a vida de alguém, gente, tem alguma coisa errada na tua vida. Vamos trabalhar isso então? A partir de hoje, reconstruir caminhos impactando positivamente a vida dos outros. Essa é a missão do homem inteligente na Terra, da mulher inteligente na Terra, que todos aqui são. Tá certo? E a missão do Espiritismo é acolher, é esclarecer e é consolar. Que nosso Senhor Jesus Cristo, que Maria de Nazaré proteja, console e acolha o coração de cada um de vocês hoje e sempre. Deus nos abençoe.